Bom dia a todos. Meu nome é Potiguara Menezes. Eu vou falar sobre as recorrências de estruturas rítmicas características na produção do compositor Ronaldo Miranda e as suas relações com elementos musicais afro-latino-americanos. A principal motivação desse trabalho foi quais são... a questão principal que me levou a essa pesquisa foi quais são os traços distintivos na obra de um compositor, né? O que a gente pode procurar que seja comum à produção de um compositor durante a sua obra como um todo, digamos assim. Então, nesse sentido, eu cheguei... Então, nessa apresentação, eu vou discutir brevemente um processo composicional apenas, que eu considerei, eu e outros pesquisadores consideram característicos da obra do Ronaldo, e que que são procedimentos de estruturação rítmica que acontecem várias vezes na sua obra, nas suas diversas fases. O foco principal vai ser basicamente duas partes. A primeira parte eu vou falar dos agrupamentos rítmicos e das estruturações recorrentes, e a segunda parte eu vou relacionar eles com elementos afro-latino-americanos. No final eu vou discutir um pouquinho sobre essa coisa de identidade numa composição. Bom, muitos dizem que a obra do Ronaldo pode ser dividida em 4 fases, inclusive ele mesmo, em entrevista, cita esses quatro momentos, né? Embora elas sejam interseccionadas, não há uma divisão rígida, basicamente são 4 fases. Uma fase modal brasileira estudantil, né? Uma fase livremente atonal, inaugurada com a obra Trajetórias, e depois uma fase neotonal, meados da década de 80, inaugurada com Estrela Brilhante, e, por fim, a fase mista, na qual ele vai utilizar quaisquer aspectos estéticos que ele quiser, né, da linguagem. Bom, as principais obras pianísticas de cada um desses períodos, segundo o próprio compositor, são essas obras que estão listadas aí. Eu vou passar adiante, porque eu vou falar delas mais vezes, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Bom, quais seriam esses aspectos rítmicos recorrentes na obra dele, né? Então, alguns pesquisadores que estão aqui embaixo, citados, eles falam desses procedimentos, e eu também incluí alguns, especifiquei um pouco mais. Então, seria uma tendência, quando há um pulso regular, quando há uma continuidade rítmica regular, a tendência à quebra da subdivisão regular dos pulsos métricos. Ou seja, ele vai criar agrupamentos não regulares dentro de um espaço de tempo regular. Por exemplo, num compasso binário, ao invés de dividir 4 subdivisões ou 8 subdivisões, ele vai agrupar elas de uma maneira como, por exemplo, 8 subdivisões como 3, 3, 2, ao invés de 2, 2, 2, 2, que também chegam nas mesmas 8. Existem vários procedimentos e esses momentos que eu vou tratar, eles são, obviamente, alternados com outras concepções temporais na obra, mas eu vou tratar especificamente dos momentos onde o pulso é regular ou constante, não regular, e as subdivisões, os agrupamentos são irregulares. Bom, no primeiro exemplo que eu vou mostrar, então agora eu vou falar basicamente de 2 agrupamentos. O primeiro é o 3-3-2 e o outro agrupamento é o 3-3-3-3-2-2. O primeiro agrupamento, 3-3-2, já pode ser notado na obra que eu mencionei, uma das mais importantes da primeira fase, que é a suíte número 3. Então, em vários momentos da peça, essa subdivisão, essa célula é o fio condutor do discurso, né? Então, a gente pode ver 3 momentos diferentes. Vamos escutar o primeiro, que é onde ele aparece bem claro. Então, a gente pode ver né? E eu vou falar também de alguns processos relacionados de variação do discurso baseado nisso. Então, ele faz um processo que os americanos chamam de interlocking em inglês, que é você tem todos
as subdivisões, porém elas têm uma complementaridade entre a mão direita e a mão esquerda, né? Então, vamos escutar. Então, faz um tchá-tchá, um tchá-tchá, um tchá, um tchá-tchá, um tchá-tchá, um tchá, um tchá, né? E abstrações que vão sendo aplicadas já desde nessa primeira peça, que eu vou mostrar, que vão ser recorrentes e vão ficar cada vez mais profundas ou recorrentes mesmo nas próximas fases. Então, por exemplo, no terceiro exemplo, no exemplo número 3, a gente pode ver, tem uma repetição, tem uma alternância de tipos de subdivisão. Então, a gente tem 3, 3, 2 no primeiro compasso, depois 2, 2, 2, depois 3, 2, 3, 2. Então, esse tipo de procedimento vai ser recorrente em vários tipos de compasso, seja ele binário, ternário ou quaternário. Essa alternância é uma característica na obra do Ronaldo. Então, vamos... Então, a gente tem unda-te, unda-te, unda, 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 unda-te, unda, unda-te, unda, né, como estrutura. Essa obra da segunda fase, já é a fase livremente atonal. A peça Prólogo, Discurso e Reflexão, na verdade, ela é basicamente ternária, nessa parte central onde o pulso é rítmico. A primeira e a última sessão são com um tempo mais livre, sem fórmula de compasso. Mas tem um momento que ele vem discursando em tempo ternário, e aí ele passa a fazer esse mesmo agrupamento. Então, vamos escutar, que é o 3-3-2, e depois tem um processo aditivo, que é característico, então ele acrescenta uma subdivisão de 2 no final. Então, faz 3-3-2, 3-3-2-2, né? E segue. Na tocata, também a gente percebe essa alternância, essa abstração das estruturas de agrupamentos irregulares. Bom, no Estrela Brilhante, como é da fase neotonal e é sobre um ponto de macumba homônimo, é de se esperar que tenha mais esse tipo de recorrência de pulso constante, né? Então, vamos escutar alguns exemplos que tem aí. É uma estrutura recorrente que, nos exemplos, elas são muito curtas, mas nas peças eu escolhi momentos que elas duram um pouco mais. Não aparecem só durante um segundinho e já acabam. Elas são mais estruturais nos momentos que elas acontecem. Agora eu vou falar da segunda, que é o 3-3-3-2-2. Por exemplo, num agrupamento quaternário, ao invés de subdividir 4-4-4-4, que daria 16, ele faz 3-3-3-3-2-2. Né, e combinações. Essa peça é da fase mista, então mas esse momento é basicamente pós-tonal, né, em termos de harmonia. Essa é a parte central da peça, que é a parte central do primeiro movimento, que é o incisivo. Bom, essa estrutura também é recorrente nas outras fases. Então, eu vou só rapidamente, para a gente poder seguir, eu vou mostrar uns pedaços onde ela aparece, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Aqui uma variação, né? Não é 3-3-3-2-2, mas 3-3-4-2-2.
Nesse exemplo, ao invés da semicolcheia como subdivisão mínima, ele usa a colcheia, né? Então é undo-te, 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 undo, undo, undo-te, 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 undo, undo. Bom, agora, qual seria uma possível relação desse tipo de estrutura, desse tipo de agrupamento com a música, né, com elementos afro-latino-americanos, que foi o que eu mencionei no início. Então, eu vou ter que correr um pouquinho, mas um conceito que eu não vou me aprofundar muito, mas que eu acho importante mencionar, é o conceito de timeline e clave. É um conceito desenvolvido por musicólogos, primeiramente, que falavam sobre a música do oeste africano, né? Provavelmente o Nketia foi um dos primeiros a falar na década de 60, mas hoje em dia é um conceito que se expandiu e ele tem várias denominações similares, como, por exemplo, que acho que é o mais importante que eu queria mencionar aqui, que é bell pattern, bell rhythm, guideline, timekeeper, topos, phrasing, referent, todos esses standard pattern e clave. Todos esses nomes estão relacionados ao conceito de timeline, que é uma linha guia que serve para música oral de várias origens diferentes, né? Então, um jeito em que eu acho muito interessante que o Kofi Agaú, que é um musicólogo, pensa as timelines, ele chama de interpretada e não interpretada, ou aditiva e divisiva, né? Que nós escrevemos normalmente da maneira divisiva, que é a da direita. Então, a gente divide em partes iguais um compasso. E ele diz que na tradição oral não tem necessariamente esse background de referência de dividir em partes iguais. Então, ele enxerga as timelines e vários outros musicólogos compartilham hoje em dia esse tipo de viés, embora usem outras nomenclaturas. Então, eu vou passar para a América Latina. Então, tem o Carlos Sandrone, ele faz esse tipo de abordagem em relação às manifestações do começo do século XX e do final do século XIX, os gêneros afro-latino-americanos, que ele diz ibero-latino-americanos. Então, por exemplo, a síncope que o Mário de Andrade chamava de síncope característica, se a gente olhar ela de uma maneira divisiva, a gente vai ter a escrita da direita, dividindo em duas partes iguais o compasso. Porém, se a gente usar a estrutura 3-3-2 como um pensamento que o Kofi Agaú chama de aditivo, a gente vai ter uma outra estruturação onde as similaridades entre essas quatro células são muito mais claras e talvez esteja um pouco mais próxima da prática musical, do que acontece de fato nas músicas de tradição oral. Normalmente as melodias, toda a estruturação fraseológica, até por isso esse é o conceito de timeline, vão estar baseados nessa divisão. Então, se a gente pensar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, tá, 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 né? Fica tá, 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 tá. É uma outra intenção musical do que tá, 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 tá. Então, com isso em mente, o Carlos Sandrone chega a afirmar que a estrutura 3-3-2, não só o Carlos Sandrone, mas o Corium Arajonian, vários musicólogos, Vega, Berragui, eles vão chegar à conclusão de que existe essa estrutura 3-3-2 como um denominador comum a vários gêneros musicais desse período, do começo do século XX e final do século XIX. E, nessa perspectiva, nós poderíamos dizer que essa estrutura também se apresenta como denominador comum de inúmeros gêneros, de várias manifestações, como, por exemplo, a capoeira, o forró, o baião, o chachado, o coco e a salsa, a habaneira, vários ritmos afro-latino-americanos, né? Então, talvez a gente tenha essa herança subconsciente. Voltando à obra do Ronaldo, eu queria só mostrar numa peça já mais recente, na peça Frevo, que pelo nome você já pode imaginar que vai ter recorrências de células desse gênero, e a gente vê de cara a estrutura. Então, a primeira linha é a estrutura 3-3-2, né, em colcheias. A segunda é a articulação de uma caixa de frevo, né, e a terceira é o compasso número 9 da obra Frevo para dois pianos. Então, elas têm relações estruturais bem claras, né, bem
vamos escutar rapidinho. Né? E aqui. Enfim, eu vou saltar esse próximo slide por uma questão, acho que de tempo. Não? Está tranquilo? Não, então vamos escutar. Nesse exemplo, a gente pode ver musicalmente a relação entre as duas estruturas, o 3-3-2 com uma subdivisão e o 3-3-3-2-2 como uma subdivisão dessa divisão básica, né? No próximo exemplo, que é de uma obra de 93, o tango, dá para escutar o primeiro piano articulando e o segundo piano articulando como uma subdivisão, né? Bom, vocês podem pensar, deixa eu beber um gole d'água que eu engasguei. Pode parecer que eu estou querendo afirmar que a afro-latino-americanidade da obra do Miranda seja decorrência, né? Eu estou querendo dizer que é sinônimo, porque essa estrutura aparece, logo a obra é considerada latina ou brasileira, mas na verdade não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo chamar a atenção para assim, questões de identidade na música são complexas e multifacetadas. Inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu discuti bastante sobre isso, né? Então, assim, historicamente, construíram-se relações entre determinados gêneros afro-latino-americanos e identidades nacionais. Isso são processos de construção de identidade que fizeram parte do nacionalismo, tanto como ideologia política, social e musical. Né? Por exemplo, binômios como samba e brasilidade, né? o tango e a imagem da Argentina, a salsa e Cuba, por exemplo, no Caribe, o jazz e os Estados Unidos, todas essas relações, historicamente, esses gêneros chegaram a virar símbolo da identidade nacional desses países. Era um projeto do Estado Novo no Brasil e foi o projeto de várias orientações políticas, né? Mas não necessariamente isso é uma verdade e não necessariamente isso traz a obra de um compositor, não necessariamente por você compor sobre um gênero, seja ele qual for, e seja qual for a origem, isso traz a identidade nacional daquele país para a obra. Isso é uma questão muito mais complexa do que simplesmente você falar assim, 2 e 2 são 4. Não é assim que funciona. Mas a recorrência da estrutura 3-3-2 é um fato de que ela faz parte de vários gêneros da música do início do século e até hoje em dia é uma clave, essa clave 3-3-2, ou esse timeline, ela é comum a diversos gêneros, né? Até hoje. Então, é possível que você escute esse elemento comum às músicas que eu estava dizendo agora e a obra do Ronaldo. Então, é possível que você escute a obra de uma maneira identitária, que você atribua a identidade. Talvez por isso, no exterior, às vezes, ela pode ser relacionada a uma certa brasilidade ou uma certa afro-latino-americanidade, sei lá, se seria assim que eu diria. Mas existe sempre uma subjetividade, quando você fala isso, do ponto de vista da percepção. Depende muito mais de quem ouve, do referencial de quem ouve, do que qualquer outra coisa. Então, eu queria encerrar apenas... eu não estou afirmando que sim, que não. Eu só estou dizendo que é um ponto relativo e subjetivo que é passível de discussão, né? E porque a questão do que é nacional é uma coisa muito complexa. Por que o samba é um gênero nacional, né? Por que ele é a imagem do Brasil e o fandango não é?
né? Ou por que os ritmos do Espírito Santo não são considerados tão brasileiros quanto os do resto do Brasil, né? Então, são questões bastante complexas. Então, eu queria terminar lendo essa citação do Kofi Agaú, onde ele acho que coloca de maneira muito inteligente essa relatividade quando você trabalha com músicas de tradição oral e músicas de tradição letrada, né? Então, a ideia de ritmos de papel ou ritmo escrito, que é um pouco do que a gente fica fazendo, né? Transcrevendo os ritmos e enxergando relações escritas numa coisa que acontece no tempo, né? Que é a música, é uma técnica antitemporal, né? Ela não acontece no tempo. Produzida em culturas onde o pensamento é reduzido à escrita. Timelines e claves são compostas e executadas dentro da dinâmica da oralidade, produzidas dentro das culturas de composição oral. Ou seja, as timelines que a gente se refere dizendo que são que tem essa estrutura 332 por trás, elas são desenvolvidas e praticadas oralmente. Então, ninguém ficou pensando, eu estou fazendo 332 e agora vou fazer variação disso, né? Enfim. Embora o resultado ou o traço possa parecer o mesmo, ou seja, para a gente que é músico, parece que é a mesma coisa. Não, mas espera aí, ele está fazendo 332, né? Ou ele está executando duas cocheias pontuadas e uma cocheia. A motivação é diferente. Então, para aqueles, né? Aqueles para quem apenas o traço importa, vão pensar semelhança. Normalmente o nosso caso. Agora, aqueles que se preocupam com a forma do traço ou como fazê-lo, como executá-lo, vão pensar a diferença. Então, para a maioria dos músicos que pratica o frevo, se eu mostrar aquela passagem e dizer que ela veio do frevo, ele vai dizer que não. Ele não vai concordar comigo. Então, é meio que isso que eu estou querendo dizer. Depende muito do referencial. Para uns pode parecer semelhança estrutural, para outros pode parecer totalmente diferente, né? Enfim. É isso aqui, temos a bibliografia. Se tiver alguma pergunta, não sei se a gente tem tempo. 2 minutinhos para a pergunta. Alguém quer fazer algum comentário? Então, acho que é isso, né? Obrigado.